Bom, estamos iniciando a aula del día 17 de agosto, un poco retrasado, mas com a vontade de sempre. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao tema do CENET, entrando nesse contexto da importância para o discípulo, o seu próprio desenvolvimento, para entender a problemática do indivíduo e ter as percepções que el oráculo nos dá tanto num plano psicológico como num plano místico. Quando vocês comecem a experimentar o trabalho com a simbologia, a linguagem do inconsciente, vão ter um desenvolvimento de uma percepção que está fora do tempo consciente. Nós vamos a poder perceber coisas que aconteceram na pessoa no passado ou estão para acontecer em um futuro imediato, no futuro mais longínquo. Então, essa concepção racional de tempo começa a mudar e vocês começam a entrar em uma mente coletiva que aqui inclui o processo dos néters, que são as forças que condicionam a psique, a nós, nossa história, a sociedade, o mundo. Claro que essa percepção não é uma coisa que vocês vão ter de um dia ou outro e eu não posso também explicar como eu vivo isso. Vou tentar hoje dar algumas ideias al respeito. Na aula anterior, nós falamos de um dos símbolos. Em realidade, estive vendo que para passar a vocês a simbologia, vou fazer um trabalho diferenciado. Vou ir passando cada semana uns 10 símbolos em términos escritos e vocês vão ir estudando. As coisas que não entendam me podem perguntar para que eu esclareça nas aulas. E nas aulas vou pegar um ou dois ou três símbolos e vamos a desmenuzá-los um pouco a mais com a experiência de um consultório real. O outro dia nós falamos sobre este símbolo, que está mais associado à consulta afetiva, não é? Dizer, a maioria das pessoas quer saber se a relação vai dar certo, se não é uma coisa que é só momentânea, se é um sentimento amoroso, como pode representar o escarabelo, algo mais eterno, mais profundo, mais associado à alma, ao espírito, à continuidade. Então, a simbologia nos ajuda a responder às grandes dúvidas que o cliente tem, e em parte ele vem por isso. Em princípio, o cliente não está interessado em encontrar seu centro, seu equilíbrio, a razão de sua existência. Ele está procurando respostas a um sofrimento e a uma dor, que em parte o oráculo nos permite dar, plano de projeção de futuro, explicando o que outras pessoas podem sentir por ele e analisando psicologicamente o jogo que ele está fazendo e a relação com seu universo, como ele está fazendo coisas positivas e negativas em relação a si mesmo. Então, vamos a tocar hoje o tema dos néters de uma forma um pouco diferente e depois vamos a ver um símbolo. E nesta semana eu começo a mandar a vocês material para que vocês guardem. Eu tenho um trabalho feito no PowerPoint, mas não está funcionando como eu queria, porque troquei o Windows, agora estou com o Windows 10, e não estou conseguindo fazer que no desenho, ao tocar um desenho, apareça o link com o texto escrito. Talvez algum de vocês saiba como fazer isso, então vou ver. E alguém que saiba arrumar, eu posso mandar esse PowerPoint e você dá uma ajeitada para que depois podamos passar a todos os outros. Aí ficaria mais fácil depois de ter, no final, o estudo de toda a simbologia, que não vai demorar tanto assim. Então, trabalhar com o CENET é interessante. Eu acho que faz uns meses atrás eu estava vendo uma pesquisa científica feita sobre o processo da mente consciente e os fatos inconscientes. É decir, que são
pré-manifiestos. Então, parece ser que nessa pesquisa, não me lembro bem agora todo, porque eu dei uma lida por cima nesse texto, mas dizia assim, que hoje, fazendo eletroencefalograma, vemos que a pessoa, antes de manifestar um desejo, eu vou pegar este telefone, tá? Então, no eletroencefalograma, o acto de pensar e pegar aparece um segundo antes do acto do pensamento e o fato em si. É dizer, eu penso de uma forma consciente, vou pegar o telefone, tá? Vou tomar um copo de água, vou ligar a luz, vou ler um livro. É dizer, tudo isso que eu estou pensando na minha consciência se originava um segundo antes. Nesse processo foi estudado que, na realidade, as pessoas têm um pensamento retardado não em um segundo, sino que hoje se sabe que se pode chegar a 10 segundos antes saber o que a pessoa vai fazer. Exatamente 10 segundos se pode decodificar um pensamento. É dizer, se eu penso agora em tirar os óculos, nesse análise, isso se teria sabido 10 segundos antes de eu pensar agora. Isso que fiquei em dúvida, faço isto, faço aquilo, né? Não, tirar os óculos. Bom, digamos que hoje a ciência pode predecir com um tempo de 10 segundos anteriores o fato de eu tirar os óculos e acomodá-los. Bom, claro que isso está associado na ciência ao contexto de que o cérebro tem uma função primária nesse processo. Então, através do estudo do cérebro, podemos ver que o cérebro toma uma decisão e 10 segundos depois, o eu consciente meu acha que está tomando essa decisão. Quando eu li o texto, me veio na cabeça uma parte da obra de Freud, na qual ele nos conta que no início, quando ele estava fazendo hipnoterapia, hipnosis, com Charcot, etc., e toda aquela escola que entrava no processo de avaliar a pessoa através do processo hipnótico, depois o psicoanálise foi tirando a hipnose, mas por diversos fatores, principalmente porque não podia fazer que todos os psicoanalistas conseguissem reproduzir o fenômeno de hipnose de maneira semelhante. Então, o psicoanálise se formou, digamos assim, por uma necessidade de darle um carácter científico e racional e criar um método que pudesse ser aprendido por todos, já que a hipnose não é algo que pode ser praticada por todas as pessoas e pode ser direcionada em outras áreas, o que levaria a problemas graves, mesmo por lo que o próprio Freud nos diz. Uma vez, ele fez uma experiência com um paciente dele, no qual ele, a través da hipnose, o induziu para quando ele terminasse a sessão, se levantasse, pegasse o sombrero e se sentasse antes de sair. Bom, fez a hipnose, desperte, o cara se levanta, pega o sombrero, se senta aí e não tem consciência de por que tinha feito esse fato. Freud, há mais de 80 anos, eu acho, já, se mostra claramente que a mente do indivíduo pode ser influenciada antes de ele fazer um fato por outra mente. É decir, Freud nos diz, olha, eu induzi esse cara a quando ele saia de seu transe hipnótico a fazer tal coisa. E o cara vai e faz quando sai do transe hipnótico, acreditando que é um desejo dele. Bom, se Freud nos diz já que tudo o que nós somos é fruto de um processo inconsciente
y fundamentado en un proceso instintivo, que es exactamente lo que yo estoy diciendo, es decir, todo lo que nos hacemos está asociado a un proceso instintivo, solo que un instinto en sí no es solo un instinto sexual, es un instinto de poder unido a 7 fuerzas primarias que son las que condicionan el proceso evolutivo de nuestra conciencia, de nuestro ser, de nuestra alma. Bom, Freud já decía eso, hoy la ciencia está probando que a mente en realidad es un reflexo de algo. Então, meu eu consciente, que é o que estou tentando explicar a vocês, meu eu consciente é uma imagem só, uma ilusão aparente. Eu acho que eu estou ensinando algo, passando algo, mas em realidade isso é algo que vem de dentro de mim, induzido por algo maior que, em teoria, todos nós desconhecemos. O que gera um certo conflito em nossa mentalidade ocidental em relação à ideia, não? Eu faço meu destino, eu crio meus estudos, minha carreira, meu triunfo, meu fracasso. Eu estou dizendo que, em realidade, todos nós somos influenciados por forças. Acho que essas forças, em sua maioria, nos querem ajudar em um processo de crescimento, mas também existem forças de outras pessoas que podem induzir nossa mente e nossos projetos antes de que nós tenhamos consciência. Quando vocês peguem e empiecem a praticar no jogo do Zenit, no tabuleiro do Zenit, e fazer que as pessoas façam movimentos, e depois de analisá-los, dizer, bom, agora que tu já viste tudo isso, como tu vê tua vida, que tu vê que estás resolvendo tuas coisas, como é que tu vê teu futuro? Aí nós vemos que a pessoa faz uma série de movimentos e quando quer acordar, ele tem uma percepção clara de seu futuro, sempre e quando não haja um delírio primário, uma fantasia primária que é mais importante que sua própria realidade. Então, quando uno vê o jogo que ele faz para o seu futuro, vê claramente, pergunta, isso é o que tu realmente achas? Bom, eu acho que então isto não vai acontecer, isto outro também não, então acho que a realidade é esta. Bom, quando a pessoa coloca a sua realidade, em realidade ele está percebendo seu futuro claramente. Tira a ilusão, tira a fantasia e coloca do que ele realmente sente sobre si mesmo. Mas isso é um plano psicológico. Podemos perceber nosso futuro 3 meses à frente, 6 meses à frente, 1 ano à frente. Em muitas coisas de nossa existência consciente, sim, porque detrás dessa existência consciente existe uma série de avaliações de nossa realidade e, sem dúvida, algo que também nos diz como esse futuro vai ser. E nós precisamos ter contato com essa parte que nos precede, essa pré-consciência. Não vou dizer inconsciente, porque eu acho que é consciente. Existe algo consciente que nos motiva, que nos leva a fazer coisas que nós nem sabemos. Então, essa é uma parte da experiência que vocês vão ter. Quando mais experimentam no Zenit, mais vão percebendo que as pessoas, quando colocam o oráculo, em realidade estão descrevendo tudo o que aconteceu com eles, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Então, na medida que vocês descobrem a linguagem desse inconsciente, consciente, digamos, dessa alma que pervive em nós e que sua linguagem é uma linguagem da natureza na qual nós vivimos, é decir, perceber essa linguagem nos permite perceber que existe uma mente consciente com uma linguagem diferente que está fora do tempo que nós conhecemos. Eu achei esta imagem muito interessante porque, na realidade, nós, frente a essa consciência atemporal, somos absolutamente
nada. Não temos uma imagem, uma identidade. Essa ideia de que eu tenho uma identidade, que eu sou Jorge, é algo que me separa da consciência universal. Não sei se a palavra é coletiva, dessa consciência atemporal. Quando eu digo, eu sou Jorge, Rafa é Rafa, Mary é Mary, é decir, essas pessoas, esses seres que habitam dentro deste mundo, em realidade estão se separando de uma consciência superior que fala todas as línguas, que tem um conhecimento superior ao nosso, que conhece nossas existências anteriores, é decir, existe uma consciência superior na qual todos nós temos que ter acesso. E essa é uma das procuras de todos os místicos em todos os tempos. Não é agora, é hoje e sempre. Então, quando nós vemos essa imagem do faraó Kefren, eu vi, a primeira vez que vi essa imagem, eu fiquei muito impressionado com essa percepção do faraó com o falcão Horus detrás dele e a ideia clara de que cada faraó ele recebe a força de Horus, ou a consciência de um Néter. Só que é uma expressão clara de lo que eu falei nas outras aulas, em estado de meditação, dentro da pirâmide, vocês conseguem sair do tempo em estado de meditação. Em uma época eu percebia a presença de algo em cima de mim. E esse estado de meditação nos vai levando a ter uma consciência cada vez maior de que nossa consciência hoje, racional, objetiva, vive uma ilusão constante, associada a necessidades, momentos, situações que vão se passando e que nada o satisfaz. O que satisfaz é algo mais interno que o que o corpo precisa. Então, com o passar dos anos, percebendo esta situação, é decir, existem fatores fora do tempo que nós temos dentro de um plano de consciência. Não foi uma experiência, são centenas, e todos os dias tenho a mesma experiência, ainda que eu fique sentado aqui neste escritório, eu vou ter percepções fora deste tempo. Elas vêm e constantemente invadem a ilusão de minha consciência e me mostram que existe uma mente atemporal em todos nós. E nessa mente atemporal estamos absolutamente unidos. E acredito que o dia de nossa morte voltaremos a essa consciência atemporal. Por momentos saímos dela, temos uma sensação de um eu individual e depois voltamos a algo mais coletivo, que é uma consciência que transcende meu ser, meu nome. O processo da meditação me levou a ver isso de diversas formas e experimentá-lo de diversas maneiras. Então, por exemplo, quando comecei a fazer meditações de Cábala, na época eu era bem jovem, lembro que uma vez estava vivenciando meu sacerdócio, que era uma etapa em la qual todos os discípulos que estávamos com meu mestre passamos por uma vivência espiritual de deixar de comer carne, de deixar de comer açúcar, não ir ao cinema, não escutar rádio, não escutar música, só se dedicar ao espiritual. E hasta em uma dessas etapas fazer celibato, etc. Bom, estava na fase de sair do celibato, meditando, e de repente veio uma imagem na qual eu me vi abrindo uma porta e entra uma conhecida minha e depois disso acontece um acto íntimo entre nós dois. Forte, intenso, muito maluco. Bom, passa um mês, terminei a fase do celibato, de repente alguém bate na porta, chamando, abro a porta assim e vejo aquela figura daquela meditação.
E no momento me veio toda a imagem do que tinha acontecido na meditação e foi exatamente todo o que aconteceu posteriormente. Ah, foi uma evidência? Não. A mente sai do tempo num processo de meditação e pode ir para frente ou pode ir para trás. Se desloca. Isso aconteceu com você, não acontece com todos nós, é só dar-lhe a chance de você perceber o atemporal em vocês. O exame que eu tive quando era mestre e estávamos fazendo estudos sobre evidência, por exemplo, era justamente saber aonde nosso mestre estava às 4 da tarde em um sábado e que ele estava em Buenos Aires, nós estávamos em Montevideo. Nós tínhamos que saber o que aconteceu com ele às 4 da tarde. E eu lembro que passei 3 dias meditando. No final do terceiro dia, apareceu a imagem exata. Ele batendo uma porta, se abriu uma porta grande, com grades na entrada, ele entrando nessa casa, observando a casa, o que tinha dentro. E eu passei nesse exame. Me lembro que de 78 pessoas, mais ou menos, passaram 3 que viram esse fato. Esse fato estava associado ao fato de que ele estava procurando em Buenos Aires um local para formar um centro de estudos e seguir ensinando e formando discípulos, e essa era uma das casas que ele tinha visto nesse sábado, que estava procurando uma casa para formar seu centro, seu header, Abu Dhabi, seu local de trabalho e estudo. Bom, nessa época é que eu comecei a ter essas percepções, pero nunca nada que se comparasse com a experiência da meditação do Zenit, nem o próprio Tarot, que também nos leva a esse processo de sair do tempo através de uma linguagem que a mente atemporal fala. É decir, entende. Quando em realidade você está em contato com algo atemporal, algo que vai acontecer, vocês o veem e o percebem de tal maneira que vocês sabem que isso é certo e que isso vai acontecer. Só que às vezes essas coisas que são certas e vão acontecer daqui a uma hora, uma semana, 10 dias, um mês ou 10 anos, às vezes são coisas simples. E vou tomar um café num bar que nunca tinha visto antes. E de repente a pessoa que me atende nesse bar, que eu nunca tinha visto, eu já tinha visto na meditação. É decir, não é uma coisa que diz, é o número da Mega Sena que vai sair daqui a um mês. Não, é decir, não vou negar que eu ganhei um número uma vez porque estava meditando para ir para o Egito, certo? Mas não é uma coisa, era uma coisa que eu queria ir, de repente se manifestou, não? Então, não vou dizer também que não acontece, talvez aconteça, só que a partir disso eu nunca mais procurei meditações para isso. Eu acho que quando realmente algo tem a ver conosco, acontece. Tudo acontece, até ganhar na loteria ou coisas dessa natureza. É muito maluco o que eu posso estar dizendo, mas a vez é muito real, absolutamente real, e isso muda a percepção da aparente realidade que nós vivenciamos. Então, hoje é uma coisa simples. De repente, sonhei que estava na China comendo um bolinho de arroz. Chego na casa de minha sogra, vou almoçar e de repente na mesa trazem bolinhos de arroz, como o que eu vi. Então começamos a ver que existe um sincronismo de coisas constantes, o sincronismo cada vez fica mais forte, mais intenso. E quando eu vejo um problema político, social, as coisas que correspondem ao mundo, à história do país, eu consigo ver, pero em seguida que sai da crise ou do jogo, da política, da mentira, engano, todo jogo político, uno empieza a ver, oh, pero esto vai se manifestar assim, vai se manifestar assim, assá. Então, uno vê a percepção evolutiva do país. Como isso vai ficar daqui a um ano, 2, 3? Nossa mente deixa de ver o momento com a carga emocional e empieza a ver o porquê de isso
estar acontecendo, aonde essa energia leva o fluir das coisas em direção ao crescimento do país como se fosse um ser. Isso é bem interessante, são coisas, como eu já falei outra vez também em outra aula, que quando estou jogando xadrez, de repente estou colocando minha consciência no jogo, vou fazer um movimento, e quando estou fazendo o movimento, pum, eu errei. É decir, como se alguém dentro de mim entendesse muito mais que eu, conscientemente, errei. Coloquei a peça, errei. Coloquei a peça, errei. Bom, então, dentro de nós tem alguém que joga muito bem o xadrez. Dentro de nós tem alguém que sabe o que vai acontecer amanhã, sabe o número da Mega Sena que vai sair. Todo começa a se ver como se fosse através de um lente maior. O que nos acontece, martelei um dedo, por quê? Depois, ainda que pareça uma coisa absurda, martelar o dedo me traz uma consciência de algo que modifica a minha fórmula de trabalhar, de estar atento, decir, pode ser martelar um dedo, porque quando eu vou cortar uma madeira na serra, se eu não tenho uma consciência absoluta do que estou fazendo, posso perder o dedo e a mão. Mas é o mesmo em tudo. No trabalho, no negócio, no trato com o empregado, em todo o que nós fazemos. Temos que ter aberto um canal maior. Todo o que nós estamos fazendo conscientemente foi motivado antes por algo que nós desconhecemos. Se isso pode parecer um delírio hoje, de aqui a poucos minutos, semanas, meses ou anos, a ciência vai provar de que existe uma mente atemporal, ou algo que condiciona o próprio cérebro. Hoje a ciência diz, não, é o cérebro que faz as coisas e você tem uma consciência posterior ao que o cérebro mandou. Bom, eu estou dizendo que o cérebro não é a origem do pensamento. Então, Freud dizia algo parecido, só que lo atribuía a um inconsciente. Só que esse inconsciente é algo que habita em todos nós, não temos consciência dele. Jung falava de um inconsciente coletivo. Só que Freud tinha um temor de que esse inconsciente coletivo fosse mais importante que o psicoanálise, porque todo mudaria, porque aí todo o que nós entendemos como eu, como ser, como indivíduo, como pessoa, se desintegra. Isso é muito conflitivo para uma sociedade que quer ser dona de seu próprio destino. Então, aquela frase de Einstein, Deus joga os dados ou não joga? Se Deus joga os dados, quer dizer que ele não sabe o que vai acontecer. E se não joga, então, ele é a razão e a origem de tudo. Bom, por que essa frase? Deus joga, Deus não joga. Observem isto, que é bem interessante. Nós viemos falando da meditação da estrela e o mesmo trabalho que faziam os egípcios nesse processo que nós temos aqui. Não? É decir, a meditação dentro de uma linha egípcia. Agora observem a meditação feita através do livro chamado O Segredo da Flor de Ouro, que traz uma introdução de Jung, que é muito interessante. É nesse livro que vemos que é um tratado de meditação de um grupo místico que existiu na China, acho que no século IV, V ou VI. Todo isso foi guardado, escrito, guardado as 7 chaves, como se diz, como um grande segredo. Aqui nós vemos o místico já em um alto estado de meditação, alrededor da imagem da cabeça aparece como se fosse um fogo, e depois as percepções que esse místico tem das forças que habitam a essência dele. Claro que se nós vamos a ver o conceito chinês, nós temos
los 4 elementos y un quinto elemento. Eles falam de los 5 elementos. Y nos falamos de 4 elementos, mas eso son las técnicas de terapia. Só que, sigamos con esto. Estos 5 personajes que para mí representan netes da formación da psique de ese individuo, digamos así. Voy a bajar el volumen. Ahora sí. Ellos a la vez se subdividen en otros 5, lo que forma 25 y un individuo 26. Tenemos el número 26. Tenemos la palabra Ioev en hebreo. Ioev. Yud, Hei, Vav, Hei. Que es 10 más 5 más 6 más 5, que nos da 26. El número 26 es interesante porque ele está asociado a ese proceso que eu estou falando para vocês. En el caso nosso, estávamos falando da unicidade. Deus é um. Aí vem o conceito do Aleph dentro da Cábala. O Aleph é Deus. Deus é um. Sim, mas observem a letra Aleph. Em realidade tem um Yud, um Vav e um Yud, que forma otro 26. En toda mística, no importa en cualquier lugar del mundo, lo que nós temos esa idea clara que en un alto estado de concentración de mente, en una anulación, lo que yo llamo mente en branco, cuando vocês desligan el teléfono, el computador, todo aquello que está racionalmente actuando. Nós podemos ter uma percepção maior de aquilo que faz andar o ser. Então, o místico chinês tem a percepção dessas forças. Vemos o fogo, o elemento fogo. Quando falamos de a meditação do número 5, que seria esta, na Cábala, estamos falando da meditação do Hei. É bem interessante. Porque quando vocês fazem uma meditação com a letra Hei, vocês estão dentro de uma estrela de 5 pontas e vocês percebem o fogo como uma sensação clara de que o corpo começa a queimar, parece que vai queimar, esquenta, o Hei esquenta. Então temos uma meditação que é chamada a flor de ouro, a percepção da flor de ouro, a abertura das forças que habitan en nos, que se manifiesta así en el centro de nuestra mente como una semente y una flor que se abre, es decir, la conciencia de percibir una flor que es el símbolo de la luz. Lo mismo nos tenemos aquí, los 7 poderes dentro del contexto de la cratología, los néters, que cuando nosotros trabajamos a través de la evolución en el cuerpo humano y la meditación y los unimos, los integramos, cuando integramos los néters, entonces tenemos una liberación de energía plena. Es como si las grandes fuerzas que habitan nuestra psique, en lugar de estar dispersas y separadas, se uniesen todas. Piensen así. La izquierda se une con la derecha con el centro con la izquierda. Estados Unidos se da un abrazo con la Rusia, con la China, con Japón, con Alemania, y todo este mundo comienza a producir algo boom para la humanidad. Como si todas las religiones se uniesen, el Estado Islámico se integrase a crear un mundo mejor. Es lo mismo que acontece dentro de nós. Grandes partes nossas estão separadas. A justiça, por um lado, o conceito de educação, a saúde, a força, a energia para impor nossas ideias, nossa vontade, nosso desejo, todas essas coisas estão separadas e não estão totalmente integradas, igual que na sociedade. Estamos divididos. Tem uruguaios, tem argentinos, tem brasileiros,
tem venezolanos, tem cubanos, tem norteamericanos, e parece que são diferentes, está todo dividido. Agora, se toda essa força se unisse com um único critério, melhorar a vida do homem, não, vamos separar. A culpa é na Guerra Fria da esquerda, e agora a culpa está sendo os grandes problemas da ultradireita. Bom, se conseguimos jogar, seguimos assim nesse jogo estúpido que esta sociedade vive, e temos muita gente, não porque foi a esquerda, não porque foi a direita, não porque é a oligarquia, não porque esto... Isso é uma estupidez para que alguns dominem o jogo. Essa é a arte da gratologia, separar em lugar de unir, porque se unimos todas as pessoas, não se precisa mais de intermediários para levar adiante um país. Não se precisa de religiões, não se precisa de papas, nem de budas, nem de presidentes, nem de congressos. Mas, por isso temos que mantê-los divididos e separá-los em classes e enfrentar essas classes e fazer o joguinho para manter o poder. Mas se você é um místico e quer crescer, não pode deixar que isso aconteça dentro de vocês. Então, por momentos, vão ver que às vezes a consciência de vocês não os deixa avançar, os reprime, o que é certo, o que é justo. Fica difícil encontrar um advogado que defenda vocês frente à sua consciência. O jogo da política tem limitações porque a consciência é mais forte. Bom, quando o conceito econômico, político e da justiça se enfrentam, é muito difícil que o indivíduo consiga sobreviver, porque vamos a ter um néter que se impõe a outros. Quando vocês unem todos os néteres em um único critério, vocês cresceram. Todo tem que ser justo para todos. A justiça tem que ser para todos, mas principalmente a vida e o processo evolutivo. Então, quando conseguimos perceber uma justiça que sirva para o crescimento de este indivíduo, não estou falando dentro de um país, este indivíduo dentro de um universo mais amplo. Quando vocês conseguem, através da meditação, integrar os néteres e produzir uma percepção de luz, vão entrar em uma consciência atemporal. Isto é só a demonstração de que esse conceito místico já é vivenciado há milênios, milhares de anos. O Aleph, o centro, o princípio, a unicidade. Deus está na unicidade. Ele é o Aleph, o um. Todos fazemos parte desse um, dessa consciência temporal e temos que voltar a ela. Minha proposta ainda, dentro da minha escola, ainda seria a meditação egípcia. Acho que fiz meditações chinesas, já fiz a meditação chinesa para ver os resultados. Achei interessante, mas a simbologia específica do segredo da flor de ouro, passei 1 ano e meio estudando ele e não me encaixei bem. Para mim é muito mais fácil o hebreu, a cábala hebraica ou o conceito egípcio. Então, eu estou dizendo que vocês que estão procurando sua verdade, ela podem procurar em qualquer cultura. Sempre vai ser o mesmo, chegar à unicidade. Não vai encontrar em nenhum lugar do mundo algo que transcenda essa ideia. Se integrar novamente a essa consciência atemporal. É Deus. Não estou discutindo se é Deus ou não é Deus. Não quero criar outro conceito religioso. Quero que vocês vejam que isso exista e a experiência de viver o atemporal vai se manifestar de diversas formas. Eu acho que a mim se manifesta todos os dias. De repente, estou pensando em uma pessoa que faz um tempo que não vejo no consultório, pum, me liga. Estou pensando no problema que fulana me comentou uma semana atrás. Pô, será que ela resolveu? Eu acho que não resolveu. Aí, pum, me liga, Jorge, preciso falar contigo por aquela coisa. Então, uno está unido
as pessoas. Não é telepatia, é uma conexão que uno tem com tudo, na medida que uno fica mais ligado a essa conexão, vocês a percebem. Se vocês ficassem o tempo inteiro meditando, então anulariam o pensamento, a mente ficaria no branco, e o corpo de vocês não vai precisar de comer, eles vão ter uma série de coisas que transcendem as necessidades vitais e vão terminar se enfermando, tá? Você é claro. Então, não se pode viver o tempo inteiro meditando e também não se pode só viver para alimentar as necessidades do corpo, porque elas nunca se satisfazem. Então, no oráculo do Zenet, vou entrar rapidamente neste e depois vamos a ver se podemos esclarecer alguma dúvida que se tenha. No oráculo do Zenet, como mostramos la outra vez, quando vocês colocam, fazem que a pessoa coloque uma peça num lugar ou em outro, vão a ter basicamente uma série de 6 símbolos, 13 ou 16 símbolos que são os elementos a ser analisados por el movimiento que a pessoa fez. El otro día falamos de este símbolo. Y hoy vamos a falar de la deusa Neit, que é uma mulher que usa uma coroa dupla, tá? Com um arco e uma flecha. Então era uma antiga deusa da época primária, bem uma deusa matriarcal da época original, quando no Egito, antes da agricultura, se casavam. Então tem a ver com uma deusa que se forma, Néter, que se forma na época nômade na cultura egípcia. Mas essa figura está unida a uma série de simbologias. Por exemplo, ela é guardiã dos jarros canópticos. Bom, um dia vamos explicar mais sobre isso. Tá? O animal que acompanha ela é o cão. Tá? E ela era esposa de Ra, mãe de Sobek, que é o deus cocodrilo. O deus cocodrilo, como está dentro da água, também se unia a Ra, e era uma deusa, um deus e uma deusa, Ra, que estava associada ao processo da fertilidade. Na cultura egípcia, a vida vem das águas. Outro símbolo que ela representa seria a velha, então tem a ver com organização, é decir, projeto, trabalho. Então, a mensagem que nos traz esse símbolo, quando a pessoa se coloca em cima, dentro desse quadro, é que as coisas que essa pessoa está organizando, tentando levar adiante, o arco e a flecha e a atenção que ela faz para levar adiante uma ideia, uma flecha que vai em direção a o que essa pessoa quer. A flecha sempre representa o projeto que a pessoa tem. O arco, a energia que a pessoa precisa para levar adiante seu projeto, sua meta, em direção ao algo. Então, acho que quando vocês veem a deusa Neit, podem perceber uma força dentro dele de atingir um objetivo. É dizer, não é, este símbolo representa tal coisa. Não, vocês vão sentir, este Néter é forte nessa pessoa. Então, claro que também nos mostra, es decir, aparecem, estão os 6 símbolos, mas vocês vão ver, Neit aparece, ou aparece Anubis, ou aparece o escriba. Bom, tem que fazer um contrato, você está iniciando um trabalho e tem que fechar um contrato, porque o que está fazendo, senão a pessoa depois não vai querer pagar. E se vocês vão sentir, o símbolo simplesmente abre um canal de comunicação com uma mente atemporal coletiva que habita em vocês. Como eu quero acordar, vocês estão falando uma linguagem atemporal. O que vai acontecer, porque vocês o veem, o sentem e o veem dentro de vocês. Então, quando eu falo de vocês estudar a linguagem da alma, é uma forma de vocês tentar se entender melhor, entender a natureza. Muitas vezes aparece um pássaro que se aproxima da janela, está vindo alguém. São coisas claras, a natureza nos fala, não? É a linguagem da natureza
que habita en nos que uno empieza a percibir todo, así como los indígenas de Amazonia puxan una bebida y entran en un trance. Sí, a bebida lo que hace es intoxicar el cerebro y de alguna manera liberar una mente atemporal. Ver cosas, saber, sentir, eh, entender outras línguas, entender o problema das pessoas, seu passado, seu presente e seu futuro. É tudo o mesmo. Quando você se entende que é o mesmo ser uruguaio, que ser brasileiro, que ser russo, que ser chinês, que não existem fronteiras dentro dessa mente atemporal, que não existem línguas que nos diferenciem, que não existem ideias que nos separem, então chegaram ao Aleph, ao ponto onde Deus habita. Bom, então, por hoje eu vou desligar a aula, é decir, vou desligar a gravação, tá? E depois vamos continuar falando.